Oiê, tudo bom? Para o vídeo de hoje, eu quis trazer uma proposta diferente dos vídeos anteriores. Eu quero sugerir um exercício que vai fazer a gente treinar o raciocínio lógico, vai fazer a gente treinar aquele feeling da lógica matemática. Só que para propor esse exercício, vamos conversar um pouquinho antes sobre o que está ocorrendo no nosso dia a dia. É perceptível que hoje estamos lendo mais. Pelo menos temos mais acesso a textos, não é? A gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem o WhatsApp, então a gente tem mais acesso a textos. Só que são textos de menor qualidade. São textos escritos por nós mesmos, a gente perde aquela referência de bons autores, de bons escritores, não é? A gente perde aquele texto bem escrito, com todas aquelas regras gramaticais que a gente quer fugir, e a gente fica ali só naquele do mediano para baixo. Só que a linguagem, o português, vou falar do português que é a nossa língua. Só que a linguagem, ela tem uma sequência lógica para a informação ser passada, para a informação ser transmitida. Por exemplo, observem a oração. Se não chover, nós iremos à praia. Nessa oração, eu disse que não iríamos à praia? Não. Eu disse que iríamos à praia? Não. Eu disse que não vai chover? Também não. Eu disse que vai chover? Não. Eu disse mais ainda que não gosto da chuva, ou que gosto da chuva, ou não gosto da praia? Não. E existem elementos nessa oração que nos dizem exatamente qual a mensagem foi passada, sem ambiguidades. Então, comecemos pela partícula se, que ela indica uma condição. Caso não chova, ou seja, uma possibilidade dentre duas, chover ou não chover. Então, caso não chova, nós iremos para a praia. Não chover implica em ir à praia, que também tem duas possibilidades, ir ou não ir, não é? Nada de matemática aqui nessa oração, só que houve uma sequência lógica dos fatos para que a mensagem fosse transmitida, não é verdade? E qual a relação disso tudo que eu estou falando com a matemática? A matemática, ela é uma linguagem que usa símbolos próprios, símbolos matemáticos. Se ela é uma linguagem, ela consegue traduzir situações do nosso cotidiano. Ou melhor ainda, ela consegue traduzir determinados textos que estão escritos em português. Por exemplo, tem um determinado enunciado. A minha idade mais a idade da minha irmã é igual à idade do meu primo. Os alunos, no geral, costumam ler isso e dizer: não faço ideia do que é para fazer aí. E quando nós, professores, pegamos esse enunciado que está escrito no português e traduzimos para o que eu costumo chamar de matematiquês, os alunos fazem: era para fazer só isso? Por que não botou logo só isso? E aí, isso nos diz uma coisa. Que coisa é essa? Que os alunos não têm dificuldade na matemática. Eles têm dificuldade na tradução do português para o matematiquês, na interpretação do texto para conseguir entender a matemática por trás. Entender a matemática que está escrita naquele texto em português. Então, se a gente rebobinar um pouquinho o que a gente tem que fazer, ao invés de ir logo lá para frente resolver a matemática e voltar um pouquinho e treinar a leitura e a interpretação de texto, a gente consegue melhorar a matemática, e não só a matemática, a gente consegue melhorar o raciocínio lógico como um todo, o que implica em termos aquele feeling de quase tudo ao nosso redor. Eu não posso dizer que tudo, mas quase tudo usa um raciocínio lógico, usa a tomada de decisões da nossa vida, ela precisa de uma lógica para que a gente consiga pensar por que vai decidir sim, por que vai decidir não, não é? Então, o exercício que eu proponho é esse. Pegue um texto, comece com textos pequenos ou com parágrafos mesmo. Leiam os parágrafos e tentem interpretar o que você está lendo, não de maneira pura e simplesmente interpretação de texto,
mas tentar analisar as sequências lógicas do que aquele texto está falando. Quando você já tiver craque no parágrafo, aí você pega um texto maior, depois um livro fininho, depois vai aumentando o tamanho do livro, que você vai ver que, consequentemente, a matemática vai melhorar, porque você vai conseguir fazer esse link entre as duas linguagens, a do português e a do matematiquês. E você vai ver que a matemática ela vai fluir e ela nem era esse monstro todo que a gente achava que era. Então o exercício está proposto. Comentem aqui o que vocês acharam, comentem se deu certo o exercício, se realmente contribuiu com o aprendizado matemático. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com seus colegas e nos vemos no próximo. Beijão! Se eu estivesse usando aqueles negocinhos de vídeo, esse seria tomada 741 já. Acho que finalmente foi.